Tiago, capítulo 4, no versículo 8. Nos diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus: chegai vós a Deus, e Ele se chegará a vós. Até aqui, graças a Deus. Neste momento agora, eu gostaria da sua atenção para a mensagem da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nesta noite, eu quero convidar você a abrir o seu coração para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que o Espírito Santo, Ele deseja ministrar ao seu coração nesta noite. Na mensagem passada, de quarta-feira, nós falamos que Deus, Ele está sempre pronto para nos abençoar. Eu não vou fazer uma continuação da mensagem, mas nós vamos usar essa introdução da mensagem passada para que você possa compreender melhor. A palavra de Deus, meus irmãos, nós citamos em Isaías 59, que diz: eis que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir as nossas orações. Apesar, meus irmãos, de Deus estar pronto, nós precisamos nos achegarmos ao Senhor. A palavra de Deus, ela diz nesse versículo que nós acabamos de ler, Tiago capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus, ela diz: chegai vós a Deus, e Ele se chegará a vós. Apesar de Deus estar pronto para nos abençoar, nós precisamos entender que o primeiro passo, ele deve ser nosso. Nós é quem devemos chegar a Deus, porque Deus, Ele nos deu o livre arbítrio. Deus, meus irmãos, quando Deus criou o homem, Deus, Ele criou o homem dotado do livre arbítrio, dotado de inteligência, de capacidade para poder tomar decisões, capacidade para poder fazer escolhas. Em toda a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Deus, Ele nunca está forçando o homem. Deus, Ele nunca está empurrando o homem. Deus, meus irmãos, em toda a Bíblia Sagrada, Deus, Ele sempre apela para o homem, para que ele faça uma escolha, para que ele use o seu livre arbítrio, a sua liberdade. Deus apela para que o homem faça uma escolha inteligente, para que o homem tome decisões acertadas. É por isso que a palavra de Deus, ela diz, o Senhor diz: olha, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra vós, que eu vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus, Ele sempre apela para que o homem faça uma escolha inteligente, porque Deus, meus irmãos, Ele respeita o nosso livre arbítrio. Há uma passagem da palavra de Deus, quando o Senhor, Ele fala com um rei chamado Asa. O Senhor, Ele diz para aquele rei: olha, rei, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com eles, e se o buscar, o achareis, porém se o deixar, Ele também vos deixará. Deus, jamais Ele vai tomar a iniciativa
de nos deixar. A palavra de Deus, ela nos garante isso. O Senhor diz: olha, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas, meus queridos, se nós mesmos tomarmos uma iniciativa própria de querer deixar, de se afastar do Senhor, Deus, Ele vai respeitar o nosso livre arbítrio. Deus, eu digo isso com toda a humildade, Deus, Ele respeita as nossas decisões, Ele respeita as nossas escolhas. É por isso que Deus, Ele diz para nós que nós temos que achegar a Ele, dar o primeiro passo. Ele diz: chegai vós a Deus, e Ele se chegará a vós. É por isso que Deus, apesar dele saber o que você precisa, Ele é um Deus onisciente, Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele conhece a palavra antes que ela chega na sua boca, mas é por isso que Deus, Ele diz: pede, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, as portas se abrem. Então Deus, apesar dele saber da sua necessidade, conhecer a sua situação, Deus, Ele aguarda o momento em que nós usamos o nosso livre-arbítrio e chegamos a Ele. E pedimos a Ele. Queridos, nós podemos chegar a Deus, buscar a Deus. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Buscando a Deus em todo momento. Você pode buscar a Deus porque, primeiramente, nós vemos que nós temos que buscar porque Ele nos deu livre-arbítrio. E nós precisamos tomar uma decisão e recorrer a Deus. Em segundo lugar, porque Deus é bom. O salmista, ele disse assim: olha, provai e vede que o Senhor é bom. Será que você tem provado que Deus é bom? Eu quero dizer, queridos, nesta noite, que Deus, Ele está ansioso para que você dê uma chance a Ele, para que Deus possa mostrar a você a sua bondade, a sua fidelidade, as suas misericórdias. A palavra de Deus, ela diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. A palavra de Deus, queridos, diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Diz a palavra de Deus. Deus, Ele quer uma chance para provar a você que Ele é bom, que Ele é um Deus misericordioso. A palavra de Deus no Salmo 103, ela diz assim: olha, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O Senhor, Ele quer que você chegue a Ele. A palavra de Deus nesse mesmo Salmo 103, ela diz que o Senhor não nos repreenderá perpetuamente, nem o seu castigo, a sua ira, durará para sempre. A palavra diz que Deus, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e Ele também não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é piedoso. Se fosse ver, nós não merecíamos nada. Se Deus fosse tratar de acordo com os nossos pecados, as nossas iniquidades, querido, nós não merecíamos nada. O que nós merecíamos era a punição, o castigo eterno. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos diz no livro de Isaías que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Jesus tomou sobre si o castigo que era para nós. Ele tomou sobre si. A palavra de Deus, ela diz ainda que nós podemos chegar a Deus e buscar a Ele, porque Ele é um Deus que se move em íntima compaixão
para conosco. Nós vemos isso na vida de Jesus, nós vemos isso no ministério inteiro de Jesus. Jesus, ele foi a vontade de Deus em ação. Jesus mesmo, ele disse: olha, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele foi a vontade de Deus em ação. Se você quer conhecer a vontade de Deus, se você quer conhecer a Deus, então olha para Jesus. Jesus, ele veio para revelar o Pai. Então, queridos, Jesus, ele foi a vontade de Deus em ação. Jesus, ele se movia em íntima compaixão para com o sofrimento das pessoas. A palavra de Deus diz no livro de Mateus que Jesus, saindo de Jericó, seguia ele uma grande multidão, e eis que 2 cegos estavam assentados à beira do caminho, e ouvindo que Jesus passava, eles começaram então a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse, mas eles cada vez eles clamavam mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou aqueles cegos e disse: o que quereis que eu vos faça? E eles disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E a palavra de Deus diz que Jesus, movido de íntima compaixão para com eles, tocou nos seus olhos, e os olhos se lhe abriram. E eles seguiram a Jesus pelo caminho. Jesus se moveu de íntima compaixão para com o sofrimento daqueles 2 cegos. Queridos, eu quero dizer para você que o Senhor ainda continua se movendo em íntima compaixão para com o seu povo, para com os aflitos, para com os oprimidos, para com os doentes, para com aqueles que são injustiçados. O Senhor, ele continua ainda se movendo em íntima compaixão para com todos. Ele ainda continua. A palavra de Deus, meus queridos, ela diz que assim como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. Então você vê que Jesus, ele veio em carne, ele nasceu de uma mulher, da Virgem Maria. Jesus, ele se fez homem para poder se identificar com a humanidade. Ele se fez homem, ele conhece a tua dor, ele conhece o teu sofrimento, ele conhece a tua luta, ele sabe tudo, ele conhece, porque ele também se fez homem para identificar com o nosso sofrimento, com a humanidade, com a necessidade da humanidade. É por isso, querido, que Jesus, ele se move. Quando você está sofrendo, ele sabe o que é isso. Ele diz para o Pai, ele é o nosso sacerdote, ele diz: Pai, eu sei o que é isso. A Bíblia diz que ele foi homem de dores, ele foi homem sofrido, homem experimentado, meus irmãos, no trabalho. Jesus conhece a dureza, Jesus conhece o trabalho, Jesus conhece a dor, o sofrimento da humanidade. Por isso ele se move em íntima compaixão para conosco. Queridos, nós podemos buscar a Deus em todos os momentos. Nós podemos buscar a Deus no momento de angústia. Olha, o salmista, ele diz assim: olha, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele me pôs num lugar largo. Olha o que o salmista está dizendo:
que na angústia ele clamou e Deus ouviu. No Salmo 91, o Senhor promete, ele diz: olha, na angústia eu estarei contigo, eu livrá-lo-ei, eu glorificá-lo-ei, eu dar-lhe-ei abundância de dias, eu lhe mostrarei a minha salvação. Na angústia você não está só. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento ainda que às vezes as pessoas te abandonaram, às vezes que a tua família te abandonou, às vezes até mesmo teu pai, tua mãe te abandonou, mas Deus não te abandonou. Deus diz na sua palavra: eu não deixarei, eu não te desampararei. Ele diz: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, porém eu jamais te abandonarei. Deus não abandona. O Senhor não nos deixa. Então, queridos, no momento da angústia, nós devemos buscar Deus. No Salmo 40 ele diz: olha, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de adoração ao Senhor nosso Deus. A palavra diz que muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. No momento de angústia é o momento de você buscar. Você pode buscar a Deus no momento, querido, de doença, no momento da enfermidade. Você pode buscar a Deus. O salmista, ele diz que o Senhor, ele nos sustenta na enfermidade, ele nos sustenta na doença, ele renova a nossa cama na doença. Então Deus, querido, é aquele que vai te sustentar. Deus é aquele que vai te renovar. A palavra de Deus, ela diz, queridos, que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, é Ele que sara todas as nossas enfermidades, é Ele quem redime a nossa vida da perdição, é Ele que enche a nossa boca de bens de sorte, que a nossa mocidade se renova como a águia. A palavra está dizendo que Deus vai renovar o seu leito, a sua cama na doença. Está dizendo que vai renovar também a sua mocidade como a águia. A palavra de Deus também diz no livro de Coríntios: olha, não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, queridos, Deus é o Deus que vai renovar você no momento da doença. Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer. No momento, queridos, que você estiver enfermo, Deus vai te renovar tuas forças. A palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, eles subirão com asas, como águia, eles correrão, mas não se cansarão, eles caminharão, mas não se fadigarão, diz o Senhor. Aqueles que confiam no Senhor serão renovados, serão fortalecidos. Você pode se achegar a Deus no momento da alegria. Não é só nos momentos ruins que nós devemos lembrar de Deus. Não é só nos momentos de dificuldade que nós devemos lembrar de Deus. No momento da alegria, no momento que as coisas estão indo tudo bem, no momento que você está com saúde, seus filhos estão com saúde, você tem um bom trabalho, você está prosperando, você está progredindo, tudo no seu lar está bem, sua vida conjugal está bem. Esse é o momento de você se achegar a Deus, para você poder agradecer a Deus. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça.
Você vê que Jesus ele reprovou a atitude daqueles 9 leprosos porque eles não agradeceram a Deus. A palavra de Deus, ela diz que indo Jesus a Jerusalém, ele passou pelo meio da Samaria e da Galileia, entrando numa certa aldeia, saíram ali 10 homens leprosos, quais pararam de longe, segundo a lei, eles não podiam chegar até Jesus, não podiam tocar em Jesus, eles pararam de longe, começaram a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus então disse para eles: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, ele voltou glorificando a Deus em alta voz e lançando-se com o seu rosto aos seus pés, dando-lhe graças. A palavra diz que esse era samaritano. E a palavra então nos diz que Jesus, ele disse: não foram 10 os limpos, onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão somente esse estrangeiro. Jesus então disse para ele: vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados, um só foi salvo. Somente aquele que voltou, aquele que agradeceu ao Senhor. Deus, queridos, Ele quer que nós cheguemos a Ele para agradecer a Deus. Eu tenho a certeza que você tem milhões de motivos para você agradecer a Deus. Chegue a Ele para você agradecer a Deus. Nós podemos chegar, queridos, a Deus para adorar a Ele. Eu imagino, meus queridos irmãos, que esse talvez seja o maior anseio de Deus. É você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui hoje, eu estou aqui, mas não é para pedir, eu estou aqui para poder adorar ao Senhor. Eu estou aqui para buscar não as tuas dádivas, eu estou aqui para buscar ao Senhor, eu estou aqui para buscar a tua presença gloriosa. Deus, queridos, está à procura de adoradores. A palavra de Deus diz em João capítulo 4, e a hora em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus está à procura. Olha o que a Bíblia diz: porque Deus procura. Será que esse Deus todo poderoso, esse Deus que é o dono do ouro, dono da prata, o Deus que diz a palavra do Senhor é a terra toda a sua plenitude, Deus que não tem falta de nada, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, tudo subsiste por Ele. Então, queridos, mas Deus está à procura de algo. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores. Deus está à procura de pessoas que chegam a Ele para adorar a sua presença gloriosa, pessoas que valorizam a sua presença. Meus irmãos, nós vemos, queridos, que quando Deus, Ele tirou o povo da escravidão do Egito, a palavra de Deus nos diz que a presença de Deus, ela se manifestou a Israel de dia, numa coluna de nuvem, para poder orientar o caminho, para guiar eles no caminho. E à noite a presença de Deus se manifestava numa coluna de fogo, para poder protegê-los durante a noite. Moisés, queridos, era um homem que sabia valorizar a presença de Deus. Quando Deus chega para Moisés, diz para Moisés: olha, Moisés, eu não vou com este povo, mas eu vou enviar um anjo para que esteja junto com você. Moisés, ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés não abriu mão da presença de Deus. Queridos, nós precisamos também valorizar a presença de Deus. Nós
o que nós mais precisamos, que a igreja mais precisa, querido, não é das bênçãos, não é das dádivas de Deus. Nós nos alegramos com os milagres, com as curas, com as bênçãos de Deus, mas o que a igreja mais necessita é da presença manifesta de Deus. Se não fosse Deus aqui neste lugar, querido, nada seria, aqui tudo seria em vão. Se não for a presença de Deus, nossos cultos seriam vazios, nossas mensagens seriam sem poder, sem unção, os cânticos também seriam, queridos, vazios. Mas é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus. Nós precisamos aprender a chegar a Ele, para adorar a sua presença, para buscar a sua presença.